Father, we thank you Pai, nós te for agradecemos today, God. por esse dia. Father, I ask you Eu te peço, Pai, that this word comes out que essa palavra possa ser liberada exactly the way you gave it to me. exatamente da forma que o Senhor me entregou ela. All of you Tudo de ti and none of me. e nada de mim. Father, I ask you Eu te peço that this word que essa palavra does not return não void, venha voltar but vazia, hits every heart mas venha alcançar cada that coração needs to hear que it, precisa ouvi-la, every ear that needs to cada hear ouvido it, que precisa ouvi-la, every heart that needs to receive cada it, coração que precisa recebê-la, every person, cada pessoa, because every person porque cada pessoa needs this word. significa essa palavra. No one has arrived. Ninguém chegou ainda, Oh, Father, but let us continue mas que venhamos continuar in your way. no seu caminho. Father, I ask you to hide me behind the Te cross peço para me esconder atrás da cruz and let all of these words be yours. e que cada palavra venha ser sua. Spirit of wisdom and Espírito de revelation, sabedoria e de revelação come and rest in this venha place. e repousa sobre esse Spirit lugar. of prophecy, Espírito de profecia, rest in this place. abençoa nesse lugar. Father, right now we bind up any and all hindering Repreendemos todo spirits espírito contrário in this atmosphere, in this nessa house, atmosfera, nessa casa. any negative hearts. Qualquer coração negativo. And Father, we ask E nós te pedimos, Pai, for a hunger para o Senhor nos dê fome. for more, Fome para mais. a hunger Fome for increase, para crescimento, a hunger for freedom, para liberdade. a hunger for revelation, Fome por revelação. a hunger for your bread, Fome pelo seu fôlego. and not a hunger E não fome for the bread that pelo pão que does not satisfy. não nos satisfaz. Amen. Amém. This message today Essa mensagem hoje is é called chamada facade, fachada. or it's all a facade, but I'm just going to call it facade. É tudo uma fachada, mas eu vou chamá-la fachada. And I'm going to be reading from 1 Samuel Vamos ler 1 Samuel 16, 16, 6 through 13 to do start. 6 ao 13. And it came to pass, E sucedeu, when they were come, quando eles chegaram, that they looked on Eliab Ele olhou and said, surely this is the Lord's anointed. ele olhou para Eliabe e disse, certamente, o ungido do Senhor está diante dele. But the Lord said unto Samuel, Porém o Senhor disse a Samuel, look not on his countenance. não olhe para a sua aparência. Remember that word, look not on his countenance, Lembra dessa palavra, não olhe para a aparência dele, or on the height or his stature, nem para a altura da sua estatura, because I have refused him. porque eu o recusei. For the Lord seeth not what man sees. Pois o Senhor não vê como vê o homem. And I got news for E you. eu tenho algo para te dizer. God's prophets Os profetas de Deus also também do not see não veem what man sees. o que o homem vê. God's apostles Os apóstolos de Deus do not see também não vê what man sees. o que o homem vê. I can go further. Those that are Eu spiritually poderia até mais connected profundo. to the Father, Aqueles que são espirituais e conectados with com o all the Pai, gifts of the com Spirit, todos os dons do Espírito, do not see não veem what man sees. o que o homem vê. It's only the blind Somente o cego who see que vê what man sees. o que o homem vê. It's only the blind, Somente o cego, or the thing that makes you blind, ou pride, aquilo que te faz ficar cego, que é o orgulho, that sees que vê what pride sees. o que o orgulho vê. I refused him, for the Lord seeth not what man sees, but man looks on the outward appearance. Eu recusei ele. E pois o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha a aparência, mas o Senhor olha para But the Lord mas o Senhor olha looketh para at the heart. o coração. And he hasn't changed. E não foi mudado. That's what he's looking. É isso que ele That's what he's judging, está olhando, é isso que ele está That's what buscando. he's- É isso que ele está julgando. seeking. É isso que ele está buscando. And Jesse called Abinadab Então Jessé chamou Abinadab and made him pass before Samuel. e fê-lo passar diante de Samuel. And he said, E ele disse, neither has the Lord chosen this. nem este escolheu o Senhor. Then Jesse made Shammah Então Jessé fez passar Samar. to pass by. Passar Samar. And he said, neither has the Lord chosen E ele disse, this. nem este escolheu o Senhor. Again, Jesse made 7 of his Assim, sons pass before Samuel. Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel. And Samuel E said Samuel disse a Jessé, to Jesse,
O Senhor disse a Jessé: The Lord has not chosen o these. Senhor não escolheu estes. See, the prophet does see O profeta, ele percebe. what God sees. Ele vê o que Deus And even vê. knows Ele não precisa saber. is in constant Porque communion ele está em constante comunhão with God com Deus. that he can even choose Então who is right, ele não pode who escolher is wrong, quem é certo, who quem é is errado, not, quem não and who é, is. quem é o que não é, who could be, quem poderia who ser, should be, quem deveria ser, who would be, quem será, and who's ou not, quem seria ou quem não seria. and on and on. E tudo isso, That's what it's called. é isso que é chamado. That's why it's called a prophet. Por isso que ele é chamado de profeta. Receive a prophet, Mas o profeta, receive a prophet's reward. ele recebe a recompensa do profeta. Receive a prophet's correction. Ele recebe a correção profética. Receive a straight path. Receba um caminho estreito. Rebel, Mas o rebelde, and then e então the choices become our own. as escolhas então se tornam as nossas próprias. But if we can become so prideful, Mas se nos tornarmos muito orgulhosos, well, I need to wait on the Lord. não conseguiremos. When the Lord tells me, I'll do it. Eu vou esperar então no Senhor, porque quando o Senhor me disser, eu vou fazer. And you don't even realize this Lord has stopped talking to you for months and months and months. E nem percebe que Deus já está falando por muitos e muitos e muitos meses. And that's why he brought the prophet. Por isso que ele trouxe profetas. This is not in line with this message, but Isso não estava alinhado com essa mensagem, mas verse 11, and then Samuel said to Jesse, versículo 11, Samuel disse a Jessé: is this all the children? estão aqui todos os teus filhos? And he said, E ele disse: there remain yet the youngest. resta ainda o mais jovem, Behold, he keepeth the sheep. e eis que ele cuida das ovelhas. And Samuel said unto Jesse, E Samuel disse a Jessé: send him, fetch him, mandai-o trazê-lo, for pois we will not sit down till não he nos come assentaremos até que ele aqui venha. So they're all still standing. Então todos estavam em pé. And he sent, E ele mandou and he brought him. buscá-lo. Now he was ruddy, Agora ele estava pronto. flush, vibrant, Agora ele estava ali vibrante, healthy, saudável, strong, com formosa aparência, good looking. forte, formosa aparência, But in a pure way. mas de uma forma pura. Withal, in a beautiful countenance, E o Senhor, and goodly to look to. e ele era ruivo e ao mesmo tempo de the formosa Lord aparência, agradável de se olhar. E o Senhor disse: Arise and anoint him, levanta-te e unge-o, for this is he. pois este é ele. Then Samuel Então Samuel took the horn of oil pegou o chifre de azeite and anointed him e ungiu in the midst of his no meio brethren. dos seus irmãos. And the Spirit of the Lord came upon O David. Espírito do Senhor veio sobre Davi, And from that day forward, daquele dia em diante. so Samuel rose up Então Samuel se levantou and went to Ramah. e foi para Ramá, Talking about facades today. falando sobre fachada See, hoje. David didn't have any facades. Davi não tinha nenhuma fachada. He worshipped in front of people. Ele adorava na frente das He pessoas, didn't care what they thought about e him. sem importar do que elas pensavam sobre ele. He Ele stuck up for God all the time. estava sempre disponível para Deus a todo tempo. He was just who he was, Ele era quem ele era, and a heart after God. e um coração segundo o coração de Deus. Facade, Fachada, the face of a building, essa aparência de um edifício, the front that looks a fachada de um to the edifício, streets. especialmente a fachada principal que dá a rua ou espaço, a visão à rua. Even the Lord in 2006 and 2008 Até mesmo o Senhor, 2006, 2008, gave me a dream me deu um sonho of the White House sobre uma casa branca and the beautiful pillars in all the front e pilares lindos na parte da frente. fell down in the dream. Caíram no sonho. This was when Aí que Obama was in president. foi no This is when, período em que, right, it was around 2008, right when Obama 2008, quando went in around that time, Obama during the estava election time. ainda na fase da presidência, tempo de eleição, But the whole front fell down. mas aí a parte da frente caiu. And I saw E eu vi
mold, fungus, cockroaches, muitos concretos. wormwoods eating the wood. It E was a horrible vi sight. muitos vermes comendo, bichos comendo as madeiras. But Algo to everybody in the world, it looked horrível. great. Mas para todas as pessoas no mundo parecia algo That's how our flesh, lindo, bom. that's how our fakeness. Mas é assim que acontece com a nossa carne, But é God assim looks at que the heart. acontece com a nossa aparência. Mas Deus olha a Is nossa your heart carne. black? Is it calloused? Is it bitter? Is it O black? seu coração ele está escuro, ele está amargo, Is it full of regret? ele está cheio de, Is it hardened? ele está Is endurecido, it poisoned? ele está Is envenenado, it full of pride? ele está cheio de orgulho. What is it? Como ele está? Because that's Porque é isso what everyone que sees todos veem, that are connected que são to the conectados. Spirit of God. Aqueles que são conectados com o Espírito de Deus conseguem ver essas coisas. A facade, Essa fachada, a front, a parte da frente, a face, a face an aspect, e aspectos. exterior, O exterior, the outside. o que está de fora, And then it says the outward do lado de appearance fora. E a palavra fala que uma aparência that is made to conceal exterior mantida what is less pleasant, para daquilo que é menos agradável, less credible, aquilo que é menos to agradável, conceal, to para hide esconder the reality. a realidade, The reality. para esconder a realidade. That's what the world lives O mundo by, vive nisso. right? That's what Facebook's all about, O Facebook é sobre isso. right? Everybody has the beautiful picture, Todos têm uma foto linda. perfect kids dressed in the best Tudo clothes, vestir a melhor roupa, a aparência dos filhos and all this e stuff. tudo isso The wife here, but the husband's having an affair, tá ali, or mas the aí wife's Jezebel, o esposo está lá whatever the adulterando case might be. e a esposa com os filhos de Jezabel, They don't put that on. mas eles não colocam isso. Now, some Há mais alguns ones that are trying to draw attention for other que reasons, querem chamar atenção por outros motivos. that's a whole nother spirit, Aí é outro espírito, trying to show all that bad stuff to try to. querendo mostrar toda a parte ruim. But we're talking about Mas estamos falando the facade today, sobre a fachada hoje, the fake, o que é falso, fake Christians, cristãos falsos, fake friends, falsos amigos, fake pastors, pastores falsos, fake apostles, apóstolos falsos, fake prophets, profetas falsos, just fake people. pessoas falsas. It said, and this is a little phrase, E uma frase que her diz, flawless public facade masks her private despair, ok, uma aparência pública covered coberta her wretched life in despair, com desespero, a show, show, a front, à frente, false display, falsa exibição, appearance, aparência, pretense, pretender, simulation, simulação, illusion, ilusão, posture, postura, pose, pose, sham, farsa, fake, falso, enact, atuar, masquerade, máscara, charade, charada, cloak. capa. We can go on and on. Poderíamos continuar. I want to add one Eu quero that's not on the list. acrescentar mais uma na lista. We say this in USA. Dizemos isso nos Estados Unidos. Two-faced, right? Duas faces. They got a face Tem uma face in church, different, but na igreja, in public or at Mas work, em público, they're different. no trabalho, Two-faced, atuam diferentes. Duas Two-faced. faces. Duas faces. right? Certo? Or when certain people Ou com certas pessoas, come to town, vêm na cidade, they act different. eles agem diferente. He's going to love that one because Ok, aí vai amar aquele. I've heard that from him before. Eu já ouvi, They act different, já ouvi isso antes. Agem diferente. so we're pretending Alguns pretendem ou but fingem. not being real. Fingem, mas não são reais. God's not honoring perfection, Deus não honra a perfeição. He honors real. Ele honra aquilo que é real. Like Como? people that don't change Pessoas- if the mayor is in their house. Can say it? People that don't change because the mayor or a celebrity comes in their house. Pessoas que não mudam quando um prefeito chega na casa.
or their pastor visits their ou house, o pastor visita a sua casa, or whatever, their ou boss wants independente, ou o chefe them to come to their que house, venha à sua casa, right? certo? Like the guy that came and dressed up his kids trying to interview for a job. Como vem um rapaz e veste bem, veste as roupas, veste melhores roupas dos seus filhos para procurar um trabalho, Not realizing the real church does not hire workers. sem perceber que a igreja verdadeira, ela não contrata trabalhadores, Has moving body parts. porque ela move de acordo com as partes do corpo. So what does this stop us from? Então isso nos impede do quê? Freedom of being free. A oportunidade de ser livre, Freedom in being free and freedom a liberdade de ser in livre being real. e de ser real. You can't be free. You're not free. Você não pode ser livre, você não é livre. It's like a double life. É como uma vida dupla, ou And some dúbia. of us E alguns de nós even do that to our own self in the mirror. até mesmo fazem assim conosco mesmo diante do espelho. The freedom of being you, A liberdade de ser você, who God created you to be. de ser você, ser quem Deus criou você para ser. We need to be free Precisamos ser livres, to be me. livres para ser quem você é. When living in your identity, Quando você vive na sua identidade, you have nothing to hide. você não tem nada para esconder. When you're living in a facade, Quando você vive em uma fachada, you got to be careful você tem que tomar cuidado, because you got to keep it. porque você vai ter que Right. manter, vai ter que manter aquilo. Hollywood celebrities, right? E quanto às celebridades, certo? They got it, like the big show, the red carpets, Tem ali o carpete vermelho, shows incríveis, and the big moment they have to keep their facade. mas aquele momento em que eles têm que manter a They got their fachada. fake girlfriend, Aí tem os amigos falsos, ou namorada falsa. probably borrowed clothes from somebody Às else, vezes pega roupa emprestada de outros, fake hair, com tudo falso, fake, what's that stuff you shoot all in your face? os produtos que as pessoas passam no rosto, como é que é? Botox, Botox. fake butts, Poupança falsa, fake, you know, né? all of it, né? Sabe, né? right? Certo? But my God, Mas, meu Deus, have you seen some of them when they get old? já viu quando as pessoas colocam isso e ficam mais velhas? All that fake stuff Tudo aquilo que é falso, doesn't get old. aquilo não envelhece. It looks way worse. Fica pior ainda. A aparência é pior ainda. But right, and then they got the background. Mas ali eles têm a parte de trás. It's all a show. Their whole life's a show. É tudo um show. A vida inteira é um show. But if you went home, Mas se você, quando vai para casa, they want to commit suicide. tende a cometer suicídio, They hate their life. odeiam a vida deles, They're bound, estão presos and they got to keep up e tem que manter the image a imagem, because their God porque o Deus deles is man pleasing, adoram, agradam worrying what they look a like homens, preocupam com a aparência deles in front of man. e como eles aparentam diante dos homens. But that's supposed to happen Mas isso deveria acontecer supostamente, because they're in the world. Their God is the devil. porque no mundo é assim, já pertence ao diabo. But what about in the church Mas e quanto à igreja or in the kingdom of God? ou no reino de Deus? This doesn't Isso não. fit right with God. Isso não encaixa ou não dá certo com Deus. David didn't have facades. He was who he was. Davi não tinha fachada, ele era quem ele era. And he went all the way with the anointing the same way. E continuou ali ungido da mesma forma. See, people that don't have facades, Pessoas que não têm fachada, they don't have as many friends não têm tantos amigos, because they're not fake. porque não são falsos. But the friends that they do have, Mas os amigos que eles têm they're real. são reais. So if they only have a few, Então vão ter poucos, at least they're true, real friends. mas são amigos verdadeiros. It's a difference. A diferença é muito grande aí. Right? What's that? There's that scripture Tem uma escritura que diz, in Proverbs, I'd like Provérbios, eu acho, something, it goes in this midst, like, I'd rather be rebuked by Fala a que
friend Fala, eu sou mais de ser repreendido por um amigo than flattered by a foe, something like do that. que ser elogiado por alguém ou algo do tipo. Something like that. Algo do tipo. Same concept. Mesmo conceito. No one can hide in the flesh their spiritual condition. Ninguém pode esconder na carne a sua condição espiritual. Only pride. Somente orgulho. So let's look at it. Então vamos ver isso. Now let's go to 1 Samuel Vamos ler agora 1 Samuel 15, 15, 23 through 35. 23 a 35. We're going to go back now. Why E vamos retornar agora por quê? did God go anoint Samuel? Por que que Deus não ungiu? Why would you not want somebody else Por que que ele não permitiu que Samuel to get your anointing? ungisse outro? Por que que ele não permitiria que outro recebesse a sua unção? Well, let's go back Vamos voltar. and see why God had to anoint Vamos ver David. o que Deus tinha para ungir Davi. 1 Samuel 15, 22 to 1 Samuel 35. 15, de 23 a 35. 23, for the rebellion of sin, Pois a rebelião é como um pecado. the sin of witchcraft. Pecado da feitiçaria. So sin is, when you sin, Então, quando você peca, you have to lie to cover it always, você tem que or cobrir. pretend, Ou pretender. right? Your fig leaves ou is your facade in the que kingdom. ou fingir como uma fachada. So the sin in your heart, Então, o pecado no seu coração, so your life, aí a sua vida, because you're living a lie or Que you're você not está vivendo transparent, uma vida em mentira e não está sendo transparente, you are bringing witchcraft around wherever you go. você começa a trazer e espalhar feitiçaria onde você vai. Why do you think Porque você acha que Saul began to get tormented? Saul começou a ficar atormentado Because of pride. por causa de orgulho. Pride begins to torment your O mind orgulho começa a atormentar a sua mente. because it puts witchcraft at you have to lie. You Porque have to be coloca fake. feitiçaria, You você live a tem, aí facade. você tem que mentir, você tem que You have ser to keep falso, você up- tem que ter uma fachada, você tem que manter. And you keep up a lie because that's not really who E you are. quando você mantém uma mentira, porque aquilo não é exatamente quem você é. And if you're E se você é, sinning saint, e se você for um santo que that also peca, is not really who you are. também não é quem você é. Because Jesus Porque Jesus, took sin from us. ele removeu o pecado de nós. So Então, we don't have to sin. nós não temos que pecar. And we're not sinners E anymore. não somos mais pecadores. So if we live in pride, Então, se vivemos em orgulho, we're still living in sin. ainda estaremos vivendo em pecado. And stubbornness E teimosia is the iniquity é como iniquidade of idolatry. e idolatria. Being stubborn is being rebellious, Ser teimoso, rebelde, hard to move, difícil de se mover, hard to get somebody to do something. difícil de ter alguém para fazer algo. You know, stubborn children. Isso, filhos teimosos. You got to tell them 10 Tem que times falar 10 vezes to put their seatbelt on. para colocar o cinto. When God has to tell us more than once, we're stubborn. Quando Deus tem que falar mais de uma vez uma coisa, porque nós já somos teimosos. When we have to have, God has to send someone to sit with us to keep showing us the same thing, we're Quando Deus stubborn. pede alguém para sentar conosco para nos mostrar as mesmas coisas. Because in the kingdom, Porque no reino we have the power temos o poder of the blood do sangue para to sermos, have no facade, to para be free. para não ter fachada, para sermos livres. See, people with As facades, pessoas com fachada, they pretend to be free eles fingem ser livres. when they get on Facebook, when they Quando get on that, entram when they, no Facebook e outras but they're coisas. bound up. Mas estão aprisionados. That's why those churches probably pray more Por isso que essas igrejas or praise and dance more. provavelmente dançando mais, Because cantando they're mais. coming to church making people pretend Porque as pessoas vêm e fazem elas fingirem they're so close with God. que estão próximas, mais próximas de Deus. But it's better to do that in spirit and in truth. Mas é melhor fazer isso em espírito e em verdade. Because if not, that's fake worship too. Porque também isso, se não seria ou será uma adoração falsa. Can go a little bit farther Vamos ir além. and call it lying praise. E vamos falar de louvores falsos. What are you talking about? O que você quer dizer com isso?
They had a facade on. Eles tinham uma fachada. When the Bible said, A Bíblia fala, look at their faces. olha para a face deles. They worship me with Eles their lips, me adoram com seus but lábios, their hearts are far mas from me. os seus corações estão longe de mim. That's what happens in a lot of places. Isso que acontece em muitos lugares. Their hearts are far from O me. coração deles estão longe But de the mim. people that aren't close to God Mas come and they look, As pessoas que não estão próximas de Deus, mas quando você vê, they're like, oh, these people are so close to God. aí as pessoas que vêm de fora falam, All uau, these essas pessoas estão tão people- próximas de Deus, uau, esse povo. Man, I wish I could Nossa, be like them. gostaria, se eu pudesse ser como eles. And God's like, I don't want you E Deus fala, oi, mas eu não quero você like them. como eles. Because you know Porque você sabe you're being real. que você está sendo real. You want that, Você quer isso, but you know mas você sabe your heart's que o seu coração not there yet to do it in spirit and truth. não chegou lá ainda para fazer em espírito e em verdade. I can work with you. Mas eu posso trabalhar em sua vida. Now there's a difference Agora existe uma diferença. when Quando we nós are sacrificing, estamos sacrificando, when we know, quando nós sabemos, when we know quando that nós sabemos que things are not right, and we're like, God, I'm going to go here, as coisas não estão certas, você fala, Deus, and my life sucks. It's a eu mess. entrei aqui e minha vida agora está uma bagunça. Because your heart Porque o seu coração is not trying to put on a não show. está tentando colocar It's actually para participar de um show, pressing through mas está pressionando and worshiping e adorando and really as you're true, because your heart e is true. verdadeiramente liberando algo verdadeiro, porque o seu coração é verdadeiro. But prideful people would Mas- not even know the difference. Pessoas orgulhosas, você nem sabe a diferença. Who's going to go home? Who's going to leave Quem que vai a sair? sanctuary that day Quem vai sair do santuário aquele dia with the Lord com o Senhor or with the blessing? ou com a bênção? The one who's living in continual sin Aquele and que just continua vivendo em pecado doing e fazendo their thing, as suas coisas, living the fake life, vivendo uma vida falsa, vivendo, but their heart is still cold. mas os seus corações continuam frios. So look at this. Então veja isso. This just didn't happen one time. Isso não aconteceu apenas uma vez. This is what pride begins to do Isso é in our lives and our hearts. o que o orgulho começa a fazer no nosso coração e na nossa vida. And Saul said to Samuel, Então Saul disse para so he Samuel, recognizes he sinned. ele reconheceu o seu pecado. I have sinned Eu pequei and I have transgressed e eu pequei the commandments of the Lord e quebrei as ordens do Senhor and thy words. e a sua palavra. Because Porque he's taken full responsibility. agora ele está tomando a responsabilidade para ele. Most prideful people don't do that. As pessoas Ever. orgulhosas não fazem isso. But Mas he's being honest. ele está sendo honesto. I feared the people. Eu temo o povo. I feared. Eu temo. Period. Fear, remember, is sin. Lembra que o medo é pecado. I feared Eu tenho medo that you will not take care of me, Lord. que você não venha cuidar mais de mim, Deus. I feared Eu tenho medo, Deus, that I can't trust you, God, que eu não posso confiar em você mais. with the leaders, with the friends, posso with the confiar- people you put in my life. Confiar com os amigos, com os So I'm com going os to be líderes, fake com and os try to amigos. find my own. Então eu vou tentar falsificar Because e what you fazer have for me, God, is a not minha good própria, enough. porque o que o Senhor tem para mim não é bom o suficiente. And then what begins to happen? We begin to lose sight Aí começamos a perder a visão of who we are. de quem nós somos. And when we lose sight of who we are, Começamos a perder a visão. we start to show people somebody else we're not. E quando nós começamos a perder a visão de quem nós somos, começamos a mostrar às pessoas quem nós não somos. Begin to live a facade Começamos a viver uma fachada because of pride. por causa de orgulho. What do you think he was doing? E o que você acha que ele estava fazendo? Because I feared the people Yeah. and obeyed their voice. The end of 24. 24. Ok, thank you. Pequei, pois transgredi contra o Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Thank you. I'll just make it easy. And I feared my spouse E eu tive medo da minha esposa and I obeyed
his or her voice. E eu obedeço a voz dela, a I voz feared dele. my boss, Eu tenho medo do meu chefe, so I obeyed his então voice. eu obedeço a voz dele. I feared my Eu family, tenho medo da minha família, so I obeyed their então eu voice. obedeço a voz deles. I feared Eu tenho medo the religious system, do sistema religioso, so I obeyed their voice. então eu obedeço a voz deles. I feared period, Eu tenho medo do tempo, período, and I obeyed my voice, eu obedeço a minha voz, my will, a minha vontade, my vanity, minha identidade, my idols, meus ídolos, my desires, meus desejos, my truth, minhas verdades, my dreams, meus sonhos, my own visions, minhas visões, my own passions, minhas paixões. my, me, Meu, I. ai, eu. Well, that is the devil's Isso é Satanás. first É word of everything. a primeira palavra de Satanás em tudo. I didn't ask for this. Eu não pedi por isso. I never wanted this. Eu nunca quis isso. I didn't Eu- ask for this Eu não pedi por isso. child. I don't want to take care Eu não of queria it. essa criança. Eu não queria cuidar dela. Pride is- So then I Orgulho. began to live Orgulho. Então começa a viver a facade uma fachada. because it's I Porque é tudo sobre eu. who Eu am protecting, e quem agora eu estou protegendo am listening to, e ouvindo am honoring, e honrando am protecting. e protegendo. So I go to church, or Agora I go então to work, vou or I pra go on igreja, social media, Vou na vida social, na and I mídia make these perfect videos. e mostro os vídeos perfeitos. Perfect family, Família perfeita. perfect house, Casa perfeita. perfect kitchen. Cozinha perfeita. Everything's Tudo perfect. perfeito. But Mas you're so not perfect. você não é tão perfeito. And this is what E é isso pride que o orgulho begins to empower every começa agora a apoderar spirit that we begin to find in the Bible. todo espírito que nós achamos na Bíblia. It empowers and it awakens Isso. Jezebel. Começa a apoderar e agora ativar Jezabel. It empowers and awakens Leviathan. Despertar Jezabel, despertar Leviatã. Pride is the O orgulho empowerment é aquilo que of apodera every todo stronghold that we toda see in the Bible. fortaleza que nós vemos na Bíblia. It all starts with pride. E tudo começa pelo And then we say, orgulho. Tudo começa com eu. There's some people Tem algumas pessoas that I've counted que eu já, because I couldn't, and I'm like, sure. já contei In 2 paragraphs, em 2 parágrafos. one time there was 47 eyes. Teve uma vez que eu contei 47 eu. Go back in your text, maybe start reading yours. Vai lá no seu, When you're starting to seu defend texto or something. e quando você começa a defender a si mesmo, começa a ler, vai lá, volta e lê. When somebody is really right, Quando alguém está certo, they don't care. eles não importam. There's no facade. Não And tem they don't have fachada. to prove themselves or E não defend tem themselves. que provar a si mesmo, defender a si mesmos. Like, okay. Ok. Dave's like, okay, Aí eles falam, ok. I'm worshiping God. I don't care. I'm Eu not tô worshiping you. adorando a I Deus, eu don't não care what I estou look querendo like. adorar você, não importa como que eu estou I've been worshiping aparecendo. God like this since I was feeding the sheep. Eu adorava a Deus dessa forma desde Am I do tempo supposed to em que change eu now alimentava as ovelhas e eu deveria agora mudar? that I'm anointed king? Agora que eu sou um rei, eu Am I tenho que supposed mudar? to change Eu now deveria mudar agora que eu sou um rei? that I'm this, that, or the third? Agora que eu sou aquilo outro? Right? So God Certo? Então Deus always sempre respaldava a Davi. And then we know E aí nós sabemos there was a time when he que tinha um tempo em que ele tried tentou to hide something. esconder algo. He wasn't hiding who he was, Ele não estava escondendo quem ele era, but he was trying to hide what he did. mas ele estava tentando esconder aquilo que ele fez. That's a lot different, Existe uma diferença aí, but it's still mas ainda assim living a lie. era uma mentira. So he said, Então ele disse: because I feared porque eu temi my boss, o povo, my bank account, a minha conta bancária, inflation, inflação, not having my own insurance plan. não ter o meu plano de See, facades have backup plans. meu plano de saúde, People who are real fachadas. have God's plans. As pessoas que
são reais têm os planos de People Deus. that live Pessoas que vivem facades, they always have fachada, plan A, B, C, sempre tem plano A, B, C, because they don't trust porque eles não themselves. confiam em Deus. But when you don't have a facade, means you trust yourself Mas quando você because you não know vive na fachada e confia, all of your heart is trusting é God. porque você sabe, porque o seu coração confia em Deus totalmente. You're not having faith in yourself. Ah, você não está tendo fé em você You're mesmo. trusting yourself Você está confiando em si mesmo, because yourself is real. porque você Yourself is é real, transparent. porque você é transparente. You are who you are. Você é quem você é, And you don't e change você não muda when you get around different people quando você chega perto de outras or pessoas, get on post ou nos and start making posts, comments. ou começa a fazer comentários. Because those that are connected to God, they know it's not Porque even essas real. pessoas são conectadas com Deus também sabem que não é verdade e verdadeiro. And everything is transparent. E tudo é transparente. And maybe that's why a lot of people E é por isso que talvez algumas pessoas don't post like they should be. elas não postam quanto elas deveriam. Because Por quê? they don't want to be fake, Eles não querem ser falsos, but then why don't you just want to be free? mas só querem ser livres. Maybe you're not living all those facades, but you're still not free, so you're hiding. Talvez você não está vivendo essa fachada, that's mas você não é still- livre e também está escondendo. There's no way to run from this E pride. não That's tem still como pride. correr do orgulho. Também é orgulho. It's just not as bad, Só não é tão mal quanto, but it's still pride. mas ainda assim é orgulho. So it says here in verse 25, Ele diz aqui em now versículo therefore, 25. Agora, portanto, I pray thee, pardon my sin, rogo-te que perdoes o meu pecado and turn again with me, e voltes novamente comigo, that I might worship the Lord. para que eu possa adorar o Senhor. I'm thinking maybe God gave Saul, this was Saul. Saul wasn't Isso aqui era Saul. like David from the beginning because man wanted Saul and God gave man what they wanted. Nós vemos que Saul não era como Davi desde o início, porque o homem queria Saul desde o início. E Deus deu Saul para o povo que eles queriam. But maybe this in his life Mas talvez, quanto à sua vida, was like he was so used to, oh, just repent. ele estava tão acostumado And this com time God's like, vou that's só, it. vou só arrepender. Mas nesse momento Deus falou assim, chega. Oh, right? He said like it was like, Aqui fala que ele, pardon my sin. aqui fala que ele está assim, That's what we began to do. False grace. It just rogo-te que gets so perdoe. easy. I'll just Mas get on my knees real é quick como and se things are estivesse going to be abusando da fine. graça. É algo fácil. Então, But we don't get rid of the pride. mas aí We don't get rid of the facade. We don't você get rid of the não, pride. não livra do orgulho, não livra da fachada. We don't Fala isso, get mas changed in His image. não, We just keep não é expecting God transformado. to just keep Continua pardoning us. fazendo e achando que Deus vai estar fazendo parte daquilo, aceitando aquilo. But right after that, and turn again Mas aí, depois disso, ele diz, with me rogo-te, volte comigo, that I might worship the Lord. para que eu possa adorar o Senhor. So He wanted all the people Então ele queria que outras to pessoas see Him worshiping the pudessem Lord with the ver prophet. ele adorando a Deus com o profeta. That was a facade. Isso é uma fachada. That wasn't really who He was. Não era quem ele era He de didn't fato. truly repent. Ele não arrependeu de fato. And then He just wants, Ele só queria, right? He wants that. certo? It even gets worse. E a situação dele ainda fica pior ainda. Why? Because he Por quê? wanted everyone to think Porque ele queria que todos that pensassem he's not in trouble. que ele não estava That he's still nessa close situação. with God. Que as pessoas pensassem que That ele ainda he's still estava close with próximo de leadership. Deus, que ele ainda That estava he's próximo still da close with the liderança, que brother. ele ainda estava próximo dos That irmãos, she's still close with the que sister. ela ainda está próxima da irmã. But God wants you free. Mas Deus quer que você God wants us free. seja livre. Ele quer perdoar e quer que a gente seja livre. We're talking about a facade. Estamos falando de fachada. And Samuel E Samuel, I will not. eu não irei, How many battles eu não retornarei. did Saul win? Quantas batalhas And Samuel little disobedience along the way. venceu e Saul. What was he doing all this time? This wasn't just O que ele one-time thing. Isso não foi uma coisa que aconteceu, não aconteceu uma vez só. He was so used to Ele estava tão acostumado com essas situações. Saul and God forgiving him because, Saul e Deus he was- sempre perdoa ele. well, we have other demonstrations of that. Temos outras demonstrações disso. Samson, Sansão, over and over, uma vez e outra, testing the Lord and testando o Senhor, His anointing, and then but there came that one last time. da Assunção, até que chegou um ponto que o Senhor falou:
chega. That God says, no more. Deus fala, não, não mais. There's that last time. Essa é a última vez. With Judas, even. Aí você, Time and time again. uma vez e outra, See, the difference a diferença é because I was listening to a little bit what John preached last week, porque eu estava ouvindo um pouquinho sobre alguém semana and passada. with Peter. E Pedro, And it's crazy that John spoke about Rome and everything, and I preached about that in Brazil at the women's é conference. incrível como o John estava John. pregando no Brasil About the fragrance sobre a in fragrância Solomon, de Salomão. and the whole message E is toda a about mensagem the fragrance foi of humility sobre a fragrância de humildade in the house and submission. na casa e submissão. And it was like went hand in hand. I E didn't estava even think about the Solomon one. sendo ministrada lá na Conferência das But then Mulheres he e was- aqui também sendo ministrada no Brasil. But he was speaking about E também ele estava falando sobre Peter and Sobre Pedro. God, e Deus, and then Peter denying the Lord 3 times. Pedro negando o Senhor 3 vezes. And I was thinking, E eu estava pensando, God didn't go after Judas. Deus não foi atrás de He let Judas, him go. deixou ele ir. He went after Peter. Ele foi atrás de Pedro. But see, Peter Mas percebe que Pedro really didn't want to do the Lord harm. não I queria never thought about this. It's like danificar 'cause God ou machucar, says, if you deny us, we'll deny you in front. He'll ou não deny you in front of queria the Father. negar, porque a palavra, o Senhor já tinha falado que aquele que me negar diante do Pai, eu negarei But see, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos Peter's céus. problem was Mas o problema de Pedro he era, wasn't trying to ele não estava tentando take out Jesus. levar Jesus, He was just trying to preserve his own life. ele só queria preservar a sua própria vida. They were grabbing anybody that remotely was walking with Jesus. Estava pegando qualquer um que tivesse, por algum motivo, andando com Jesus. Are you one of his disciples? Você é um dos seus discípulos? So he didn't want to hurt Jesus. Então, ele não queria machucar Jesus. He just didn't learn how to pick up his own cross. Ele só não yet. tinha aprendido ainda didn't have the como Holy Spirit pegar yet. a sua cruz. Ele não tinha o Espírito He Santo. didn't. Ele He wasn't prepared. não estava preparado ainda. He wanted to preserve his own life. Ele só queria defender a sua própria vida. Judas, though, Mas Judas betrayed him, traiu ele and it was all about taking Jesus' e era life. tudo para levar a vida de Jesus. There's a big difference, right? Há uma diferença I muito just grande thought that para was entregar Jesus, a vida de interesting. Jesus. Eu pensei sobre isso, isso é interessante. Uau. And Samuel turned, E Samuel disse, and it says this, and Samuel said unto Saul, I will not return with thee, Samuel disse para Saul, eu não retornarei contigo, for you rejected what God told you to do, pois rejeitaste a palavra do Senhor. and the Lord has rejected thee from E o being Senhor te rejeitou king over Israel. como rei sobre Israel. This wasn't a quick, oh, forgive me, God, moment. Isso não foi um momento rápido assim, Deus, eu Pardon me, Lord. arrependi, Senhor, agora, I did it again. Deus, eu arrependi, Pardon Deus, me, Lord. fiz de novo, Senhor, me perdoa, I'm rogo-te. in fear again. Deus, eu estou com medo de novo. Fear of my calling. Medo do meu chamado, Fear of my finances. medo das minhas finanças, Fear of my future. medo do meu futuro, Fear of my family. medo da minha família. I don't trust you, Eu não Lord. confio em você mais, Deus. I don't follow you. I don't believe you, Lord, Eu so não- I don't obey you. Eu não creio para te obedecer. Or I complain and murmur Ou like eu John was reclamo, speaking about last murmuro week. e falando sobre semana passada. That's what I was saying before service. Por isso que ele estava forçando e Who's Samuel disse, praising him não. Quem estava adorando a ele? in the fire? No fogo. Who's praising and worshiping Quem him estava adorando ele? in the persecution? No período da Who's perseguição. praising and Quem worshiping que estava him adorando ele? in spirit and truth? Em espírito e em verdade? Or who's just doing it Ou quem estava fazendo isso? for a facade, Por fachada, like Saul? como Saul. And the Lord has rejected thee from being king over Israel. Pois o Senhor rejeitaste você de ser rei de Israel. And then Samuel turned about to go away, Quando Samuel se virou para ir embora, and he laid hold. ele se agarrou. And Samuel turned to go away, and he laid hold Ele se agarrou upon the skirt of his mantle, à borda do seu manto, and it tore. o qual se rasgou. And Samuel said to him, E Samuel disse para ele: the Lord nesse dia, has rent the kingdom of Israel from you o this day, Senhor rasgou de ti o reino de Israel and has given it to your neighbor. e o deu a um vizinho teu.
of thine that is better than que é melhor do que thou. você. Everyone says Saul was a pretty great warrior. Saul era guerreiro poderoso. But what God is really saying, better than thou, Mas o que Deus está dizendo, ser melhor, é o quê? Melhor do que o quê? was true. Era verdadeiro. Had a pure heart. Tem um coração puro. Had a heart after God. Que tinha um coração segundo o coração de Deus. Didn't live Que não vivia obeying man, obedecendo o homem, but obeying God. mas obedecendo a Deus. Didn't live obeying Que family, não vivia obedecendo a But obeying família, God. mas obedecendo a Deus. didn't live obeying government, Que não vivia but obedecendo obeying o God. governo, mas obedecendo a Deus. Didn't live Que não vivia uma vida bowing to Baal, além atrás do véu, but bowing to God. mas se prostrando a Deus. Didn't live two-faced, Não tinha duas faces. looking good in front of the people, E se aparentar bem na frente but das look pessoas. bad in front of God. Mas diante de Deus tem uma má aparência. It's crazy though. É louco então. Did David even know Davi sabia when he could have killed Samuel in the cave? ele poderia ter matado Saul na caverna, He cut his garment, mas ele apenas a cortou piece of his um garment, pedaço da sua roupa and gave it to him, e depois entregou para ele. Later. Mais tarde, showing him mostrando para ele what he could have done, but he didn't do que it ele poderia fazer, mas ele não fez. because of God. Por causa de Deus, Not because of Saul, não por causa de Saul, not because of David, não because por of causa God. de Davi, mas por causa de Deus. He didn't touch God's anointing. Ele não quis tocar no ungido de Deus. He allowed God to touch him. Ele permitiu que Deus o tocasse. I find it quite funny that Achei bem assim engraçado que it was like he was taking the kingdom himself, é como se ele estivesse tomando o reino, ele mesmo tomando o reino, but in humility, mas em in humildade, meekness, em humildade e mansidão, in truth. em verdade, All right, dancing with just the underwear on dançando de cueca and being who he e is. sendo quem ele era. It didn't happen overnight. Não aconteceu da noite para o dia. Samuel turned, Então Samuel disse, and Samuel said to him, Samuel disse para ele, 28, the Lord has rent the kingdom of Israel from you this day. o Senhor rasgou de ti o reino de Israel. And let's go to verse 29. 29. And also the strength of Israel will not lie nor repent. Ademais, a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, For God is not a man that he should repent. pois Deus não é homem para que ele possa se arrepender. This should bring the fear of the Lord Isso upon us. deveria trazer o temor do Senhor sobre nós. Does for me. Isso traz para mim. Do we live under this false pretense of grace? Nós vivemos sobre essa Or do we begin esse to believe fingimento da falsa graça, If God's the same yesterday, today, and mas forever, Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. and Jesus was slain before the foundation of the Mas world, Jesus foi crucificado e morto antes da fundação do mundo. so that means everyone that came after Significa que Jesus depois que vem, todos aqueles que vêm depois de Jesus, was already under the blood, já estavam debaixo do sangue, because God is not in time. porque Deus não está dentro do tempo. So by their faith and Então, belief Pela fé deles e em crer and without fear, e sem medo, they obtained the promise. eles obteram a promessa It was just e era apenas waiting. aguardando. So that blood Então aquele sangue came with Jesus veio com Jesus and retroacted everyone before e him. veio para conseguir Retroactive. e reativou aqueles que vieram antes dele. Backlog went back to Que all those of foi faith. cobrir todos aqueles que estavam na fé. That's why Abraham, Assim como Abraão, because porque he believed God, ele acreditou em Deus. it was counted unto him as righteousness. Então, para Deus, ele foi tido como justo. Now we believe Jesus, Agora, nós cremos em Jesus and it's counted unto us e as righteousness. nós também somos vistos como justos. And we know when we believe E something, nós sabemos que quando nós cremos em algo, we have to believe all of something. nós temos que crer em tudo. And when we believe all of E quando something, nós acreditamos em tudo, then all todo, of our life com toda a nossa vida, must image that something, isso tem que a imagem dessa uma coisa and there can't be any facades, because não if your eye is pode single, ter fachada, porque se o seu olho ele é singular,
your whole body is full of light. E se o seu olho estiver em luz, If you have todo o masks, seu corpo estará em luz. like Jezebel, Mas se você tiver máscaras como Jezabel, or you're living ou se facades, você viver em fachada, or pretending, ou fingindo, or just hiding in a cave, estaremos apenas escondendo dentro de uma caverna, then something em alguma coisa. is not wrong with God. Aí isso, para Deus, não é algo errado. It's us. Não há nada errado com Deus, é conosco. And maybe God's getting to the point, E às vezes Deus chega num ponto well, it's not, pardon me, em que, desculpem, pardon me que me perdoar. is great when you bump into somebody Quando on você fala, accident. perdoa, ou você fala, desculpa aí, quando você esbarra em alguém, faz But algo. if you keep living Mas se você continuar and mantendo, keep hiding escondendo, with a double life, vivendo uma vida dúbia, a double heart, coração dúbio, we can't expect não podemos esperar that it's always going to be que sempre será, pardon me, perdoa-me, because we have the word. desculpa aí, porque nós temos a palavra. We have so many things that Temos we tantas read, coisas. if we read the Bible, Temos tantas coisas que quando lemos a Bíblia, that have everything to do with e tudo us. diz respeito a nós. Because of what he did, Porque o que ele fez, because what he did por causa do que ele fez, gives us a relationship para um relacionamento, that we can live nós podemos viver transparent de forma transparente with ourselves, com nós mesmos, with our family, com nossa família, with our community. com nossa comunidade. I'm who I am. Eu sou quem eu sou. I'm who God made me to Eu be, sou quem Deus me fez para my ser. identity, A minha identidade, and I obey you rather E eu- than man. obedeço você mais do que o homem. See, Saul was worried about Então, Saul estava preocupado com what he looked like in front of man. a aparência dele diante dos homens. Many people Muitas pessoas in this house don't even want to put stuff on media about hot because nessa casa, they start or didn't start. it's not going to look good to their As pessoas não postam coisas na mídia family and sobre their. a Hot porque não vai parecer Then you have algo you too bom wear your facade. diante dos olhos da família. That's fake Isso também é fachada, também é falso. because you want to Porque você quer pretend, fingir, but you can't fake God out. If you want the blessing, mas você não pode fingir com Deus. Você quer uma bênção? you have to be real. Você tem que ser real. If your heart is hard, Se o seu coração é if duro, your heart se o seu coração is prideful, é orgulhoso, you humble yourself humilhe a si mesmo. and you take off Então você vai tirar, the facade because A everyone fachada. sees what's behind porque todos veem o que está por trás that disso, flesh. dessa carne. So look what he does. Então olha o que ele fez. And Samuel said unto him, E Samuel disse para ele: got the kingdom rent from him, o Senhor arrancou o reino dele and also the strength of Israel. e também The Lord does not repent. o Senhor não, ele disse, a força de Israel não mentirá. Then he said, Então ele verse disse- 30, I have sinned. Ele disse: eu pequei, This is the worst of it all. eu pequei, o pior de tudo. Just got the judgment. Apenas recebo o julgamento. He's still worried Mas ainda ele está preocupado about what he looks like sobre como ele se aparenta in front of the people, diante das in pessoas, front of his family, diante da sua família, in front of his soldiers, diante dos seus soldados, in front of his co-workers. diante dos seus trabalhadores. I have sinned. Okay. Eu pequei. You're right. Ok, God knows everything. ok, Deus faz tudo. Oh yeah. Oh, Oh certo, yeah, my heart's full. certo. Meu The coração. prophet came to me, the apostle came to me, O profeta all the veio, brothers come to o me. profeta veio para mim, o apóstolo veio para Yes. mim, os irmãos veio para mim conversar Okay, comigo. yeah, I know, I got a Ok, eu sei, prideful heart. eu sei, eu tenho um coração orgulhoso. God, pardon me, do something. Vai, faz alguma coisa. He's like, Aí ele faz. I have sinned. Eu Yeah, pequei, I know. eu sei, eu I'm pequei. a sinner. Eu sou um pecador, eu sei. Yet, Sim. honor me. Contudo, Samuel, be my facade. honra-me. Samuel, seja Be minha, my covering. seja minha fachada, seja minha cobertura, Samuel. Oh, Samuel. Oh, Samuel, Yeah, honor me now. honra-me agora. I pray. Eu rogo-te. I know everything's over. I've lost everything. Eu sei que eu perdi tudo, que agora deu ruim em tudo. But honor me, I pray, Mas before the elders. honra-me diante dos anciãos, The elders of the people. anciãos do meu povo.
And before the whole E nation, diante de Israel, honor me in Nevis, honra-me em Neves, honor me in Hot. honra-me em But Nahote, honor me. honra-me. I know I've dishonored you. I know I disobeyed you. Eu I sei know I'm que fighting you. I que know I'm desonrei, fearing. que eu errei, que eu errei em I know lutar I'm living with contra, facade. I know I post contra stuff on você. Eu Facebook. sei que eu postei coisas no Facebook. Eu sei que eu vivo na fachada. I know I Eu sei pretend that eu sei everything's que eu right. fingi que tudo estava certo. I pretend that I'm so healthy and I Fingi eat all the right que eu foods. sou saudável e não sou, não But como I'm certo. constantly sick, E but estou sempre doente. on social media, Na social media, na rede social. I'm so perfect. Eu sou tão defeito na And rede even the social. words Mas até as that palavras start coming out in any videos, you que can começam a just sair nos see vídeos, the heart você speaking. vê que o coração que está falando. But fake people in the world Mas doesn't see nothing. As pessoas 'Cause they falsas live in no mundo, deception. você não vê nada, porque eles já vivem em engano. Já vivem no But you engano. expect Mas God você espera que Deus to help you ajude você in your facade, na sua fachada, in your deception, no seu engano, in your vainglory, na sua vanglória, in your lying, na in sua your na sua wretched mentira, heart. na sua mentira, no seu It coração. does not work that way. Não funciona dessa forma. It's time to be real. And if you're not real with yourself, how are you going to be real? É tempo de It's ser time to be real. É tempo de ser real, verdadeiro. If you're not real with Se você yourself, não é verdadeiro consigo mesmo, how are you going to be real with como everybody else? que você vai ser verdadeiro com os outros? Because you don't even begin, you stop seeing who you are. Porque você para de ver quem você é de fato. Prideful people defend themselves. Pessoas orgulhosas defendem a si mesmas. And what else happens? E o que mais acontece? They don't even see their own self. Eles nem veem que é a si mesmas. They don't see. Não veem. So look what he says. Então veja o que ele disse. I have sinned, Eu pequei. but honor me now. Contudo, honra-me agora. Who cares what you look Que like in front of man? importa como você se aparenta diante das pessoas? I want Eu quero to be honored in front of God, ser honrado diante de in the Deus, secret place, em lugar secreto, wherever. ou dependente. And turn with me E venha comigo, that I might worship the Lord. para que eu possa adorar o Senhor. So maybe that's why God said that in worship today. Talvez, pode ser o que o Senhor estava falando hoje sobre adoração. Maybe you're not that, but maybe you got to do that. Talvez, você não está fazendo isso, mas Deus quer que But você you're faça like, I isso. can't do that because I know. Porque eu recebi isso porque eu sei. I'm living a facade. Eu só vivia numa fachada. And Samuel turned again to Saul, E Samuel veio diante de Saul. and Saul worshiped the Lord. Então Saul adorou o Senhor. Then said Samuel, Samuel se voltou novamente a Saul e Samuel adorou o bring Senhor. me Então disse Samuel: Agag, Trazei-me Agag, the king of the Amalekites. o rei dos Amalequitas. And Agag E Agag came unto him veio até ele delicately. delicadamente. And Agag E said, Agag disse: surely thy bitterness of death is past. Certamente a amargura de morte já passou. And Samuel said, E Samuel disse: as the sword Como a tua has espada made women childless, deixou mulheres sem filhos, so shall thy mother assim ficará tua mãe be childless sem filho among women. entre as mulheres. And Samuel E Samuel hewed Agag into pieces cortou Agag em pedaços before the Lord. diante do Senhor. And that's how angry God gets E assim quão irado Deus fica with the things com coisas that we choose que nós escolhemos instead of obeying ao Him. invés de obedecer a Ele. The As things coisas that we choose que nós escolhemos in our pride no nosso orgulho, instead of worshiping Him. ao invés de adorar a Ele. The As things coisas that we que do nós fazemos on a facade na fachada and try to pretend. e tentamos fingir. What God's still going to kill Deus ainda vai the matar. seed of rebellion Deus ainda vai matar a raiz de rebeldia in the church. na igreja. God's still going to Deus kill ainda the seed sim vai continuar matando of pride. sementes de orgulho. Whether He's got to use the prophet, Ou ele vai usar The profetas, apostle, ou vai usar apóstolos, He's going to kill it for the mas nation. ele vai matar isso por causa da nação, Because it wasn't about what para o bem da nação. that person can do for Saul. Porque não era sobre o que essa pessoa poderia fazer It was para the Saul, seed of mas era a Agag semente de that Agag God was trying que to Deus kill queria matar
that Samuel was bringing into the house of Israel. E Saul estava trazendo, Not Samuel that Saul was bringing into the house Saul of estava Israel. trazendo essa semente para a casa de Israel. God knows what he's doing. Deus sabe o que ele está fazendo. But you keep bringing in Mas pride. você continua trazendo isso You keep bringing em in orgulho. your self-righteousness. You Continua keep bringing trazendo in a sua a facade. justiça própria. Continua trazendo a sua fachada. God's going to kill it. Deus vai matar isso. But pray that you don't have to go out with Mas it, ore para que você não venha sair junto. because it'll be gone. Porque senão vai acabar dessa forma. Maybe this is the time where it's Talvez no eu- more pardon me, Lord. Talvez temos que parar com esse tempo de, Deus me perdoa. Lay down the double life. Agora é só você entregar essa vida dúbia. Because I'm telling you, Porque eu estou te dizendo, when it comes to contaminating the whole quando church, chega um momento em que isso começa a When it contaminar comes to toda a igreja, contaminating quando começa a anything, contaminar qualquer when coisa, it comes quando isso começa a to you manifestar, can't be who you e are você in front of já your não family, pode your ser quem job, você é na frente people, da sua família, do seu trabalho, das pessoas, God don't play with it anymore. Deus já não brinca mais com isso. And he'll take out E Ele vai arrancar, Agag in Ele your vai life. arrancar a Gag da sua vida. But too bad Saul had to go with it. Mas o problema é que Saul teve que ir And God junto. had to anoint somebody E Deus teve else. que ungir outra pessoa. You see, in the anointing, Percebe que não são God's already chose David Deus before já he even havia made a decision. escolhido Davi antes mesmo dele tomar a decisão. Never think Nunca pense that God's going to let the whole church, que Deus vai permitir com the toda a whole igreja, vision, que toda a visão, just because of one por person's causa de uma pride, one pessoa, person's orgulho de uma rebellion, pessoa, or a porque o few people's orgulho, gossip, ou or porque pessoas não estão dando suporte. and I know what happened later when David came. Eu sei o que aconteceu depois quando Davi chegou. There was conflict in the Teve time of the conflitos battle no tempo da between the batalha facade entre a fachada and the promise. e entre a promessa. The facade Entre a fachada and the little boy e entre didn't even want, garoto que nem wasn't queria, even looking for, nem estava buscando nobody isso, expected, que nem esperava, but he got the anointing mas ele recebeu a unção because of the heart. por causa do coração dele. Don't play around Não brinque with your heart, com o seu coração. and don't play around Não brinque with the hearts of com os corações God's people, das and pessoas don't do play povo de around Deus. Não brinque with anything com qualquer coisa that's not real, que não é real, because porque we have the word. nós temos a palavra. Because the devil will make us think. Satanás vai tentar nos fazer agir ou Because pensar when we were David, que quando nós éramos Davi, when we didn't say yes to quando God, nós não tínhamos dito sim para Deus, David took the anointing, Davi recebeu a unção, but he just didn't take it mas ele não apenas recebeu and turn like Saul. e se tornou como Saul. He took the Ele anointing recebeu a unção and he remained the same. e ele permaneceu da mesma forma. He remained the same. Ele permaneceu como ele era. Even Até mesmo when quando he did that, ele fez o que fez, he was still, e ainda assim, because when the moment God showed him, porque no momento que Deus mostrou para ele he didn't just say, "Pardon me, o que ele Lord." havia feito, ele não somente falou assim: Deus, desculpa aí. He Ele repented. arrependeu. And these messages every week, and E essas prophets mensagens come and preach. This que nós is recebemos, profeta vem, we know prega, every week. nós sabemos toda this semana. man is you, this man is Ei, me. esse homem sou eu. But what do esse you homem- do with the word? Mas o que você faz então com a Or do you palavra? obey the daily bread? Você Do obedece you follow o the pão instructions? diário? Você segue as Because instruções? every Porque tudo- tribe has different Porque todas instructions. as tribos têm instruções diferentes. Time is short. O tempo está curto. Are your traditions going to continue with you? As suas tradições Your continuarão. tradition of pardon Você me, vai Lord? continuar com essas tradições? Deus, desculpa aí. Or are you going to kill Agag Ou você vai matar right in the Agag? beginning? And I was thinking too. Eu estava pensando também. I was looking around when the Lord said, "Look what time it is." Eu olhando e o Senhor falando, olha Time o is tempo. short. O tempo está curto. And like Olha- some people still wear watches. Algumas pessoas ainda estão com relógios. I'm like, how many people Eu falei assim, pensei, né? Quantas that wear a pessoas watch que quando eles olham don't have a phone? para when they look, quando eles olham não tem um relógio. Quando eles olham no relógio não tem o telefone. Right? We used to wear watches so we know what time it is wherever we're at. A gente usava relógio porque nós olhávamos a todo tempo onde nós estávamos. I don't think there's somebody over the age 18 Agora, anymore eu não- on the earth unless you're living in some jungle. Eu não sei que can't say again, I missed it. 12. Agora That's crazy. 12, ó. That's
12, Doze apostolic order, apostólico, 12 tribes, ordem 12. apostólica. I mean, come on, Wow. only God can plan Só something Deus like pode that. fazer algo. Right, but we live by Mas- even our relational Às traditions vezes até as nossas tradições nós vivemos com isso, os relacionamentos that are causing facades. que estão causando fachadas. Just because God knew you 10 years ago like that fato- doesn't mean He knows you like that O anymore. fato que Deus te conhecia 10 anos atrás, como você é, não quer dizer que Ele vai continuar te conhecendo dessa forma agora. Ou Don't não- deceive yourself. Não engane a si mesmo. And so, right, we wear watches, Então, ok, você está com relógio. but now it's become a jewelry Mas or a habit. Agora se tornando um hábito, ou até mesmo parte dos seus... Because the main purpose for it Porque o maior propósito is disso not really needed já não é necessidade, because we have phones porque now. nós agora temos celulares. So it's excess, Então é um excesso, but at the same mas ao time, mesmo tempo, so what is something in your life that you don't need anymore? I'm not saying, ok, o que there's é... nothing- I'm using the watch as an Eu estou usando um example, exemplo do relógio, mas o que é você ter na sua vida algo que você não precisa mais? that God's doing a new thing. Que Deus está fazendo algo novo The agora. world's doing a new O mundo thing, está fazendo algo novo but we agora. keep doing the same E old nós thing. continuamos mantendo as coisas velhas. We keep holding on. Continuamos We keep segurando, pretending fingindo to be somebody de ser alguém. that God and those that are spiritually Deus discerning. E as pessoas que são espirituais conseguem that we're not. discernir onde estamos. And Samuel went Samuel disse, and went up to his house, e ele entrou, ele foi na sua casa and he came no more to Saul. e ele... Verse 35. Então Samuel não veio para ver Saul até o dia da sua morte. Until the day of his death. Até o dia da sua morte. Nevertheless, Todavia, Samuel mourned for Saul, Samuel fez luto and the Lord por Saul. repented E o Senhor se arrependeu that he ever made Saul king. de ter feito Saul rei. Man, I don't ever want E eu nunca the quero Lord to repent que o Senhor arrependa that he ever called me to que Ele Hutz. me chamou para fazer I parte da don't want the rocha. Lord to Eu não repent quero que o Senhor that he arrependa ever anointed me que Ele me ungiu overseer of a vision, sobre a visão, or an apostle, sobre or a prophet, como apóstolo, or an como evangelist, profeta, or a como pastor, evangelista, or a como teacher, pastor, or a son, como mestre, because we're all como anointed. filho, porque todos I don't want nós the somos Lord ungidos. Eu não quero que o to Senhor repent arrependa-te, that he anointed me. arrependa que Ele me ungiu. Do you? E você quer? That should fear you. Isso deveria trazer o temor We do can't play Senhor. around with the facades in our life. Você não pode brincar It's com a time to throw fachada. them in the fire É momento de lançar-se no fogo and be real, e ser real. because the only one Porque o único you're deceiving is yourself. que você engana é a si mesmo. So everybody can stand up. Você pode ficar de pé? Lift your hands and clap your lift. Everybody stand. See, Levante suas mãos e there's a time to praise, tem um tempo de adorar and there's a time to mourn, e há tempo de there's a chorar. time to Há repent, tempo de arrepender and there's a time to e há tempo there's a time for everything. há tempo de todas as coisas. What time is it? Que tempo é esse? What time is it? Are you looking at what's going on in the Que world, tempo é esse que estamos? Você está observando o que está acontecendo no in the mundo, nations? nas nações? Is the Antichrist about to take O anticristo está his próximo place? What's going on? a tomar? O que vai acontecer? See, all that's going to happen. Tudo isso vai acontecer. But where are you Mas onde você está? in God's Em Deus. time? No tempo de Deus. Where are you Onde está você? in God's vision? Na visão. Vision has a time, Porque a visão de Deus tem um tempo. and nobody is going to wait for you. E ninguém vai esperar por você. So, Father, we thank you for this time. Time for us Agradecemos por esse tempo, Pai. to be real with ourselves first, De ser verdadeiros com nós mesmos primeiro. and to be real with you E ser verdadeiro com você. so we can be real with everybody else. Porque viemos ser verdadeiros com todos. Father, we pray
Oramos, Pai, that you do not let us deceive ourselves. Thank you, Holy Spirit. não permita nos enganar nós mesmos. I thank you, Father, Obrigado, Pai, that if we're hearing this word por ouvir a Sua palavra and our heart is being moved, e nosso coração se mover. then we still Obrigado, Pai. have a chance Ainda temos chance to be obedient, de ser to obedientes, destroy de destruir every seed of pride toda semente de orgulho that brings in Leviathan, brings in Jezebel, que atrai brings Leviatã, atrai Jezabel, brings witchcraft in our traz lives. feitiçaria para o corpo. We have a chance Temos chance, Pai, to kill Agag de matar Agag before the prophet diante dos profetas. has to come. But Saul Mas Saul still continuou said, walk with me that I dizendo: venha comigo, look good in para front que eu of the possa people. aparentar-se bem diante do povo. The people are not going to be with us on Judgment Day. As pessoas não estarão conosco no dia do juízo final It's just e you do julgamento. and the Word. Vai ser apenas você e a palavra. It's just you Vai ser apenas você and God. e Deus. Let us live Que viemos viver our lives a nossa vida like it's just us and Him. como se fosse apenas Ele e nós. So whatever comes Então tudo quanto vier around this way ao nosso redor, does not affect que não venha afetar what's happening this way. o que acontece assim So conosco. Father, we thank you Te agradecemos, that the Pai, altar is open. que o altar está aberto. See, when God said humble yourself, He didn't say, Quando o Senhor fala, humilha a I si will mesmo, humble you, Ele não fala, eu estou te humilhando ou te humilhando. because His Word, Porque a palavra His dele, Spirit does that. It's o automatic. Espírito faz isso automaticamente. Because He gets all the glory. E Ele recebe toda a He glória. gets all the Ele praise. recebe todo o He louvor. gets all the Ele honor. recebe a honra. But when He says humble Mas quando Ele yourself, fala humilha a si mesmo, He means you humble yourself. ele significa, ele quer dizer isso mesmo. Humilha a si mesmo. Because É isso que Ele quer dizer. He's already pushing you to humble Porque yourself. Ele já está The weight trabalhando. O peso of já the está word vindo. O peso da palavra para humilhar a si pushes mesmo. us. Para nos The anointing, nos levar a este lugar. pushes us. A unção já vem sobre nós. the pressure A pressão of life da vida pushes us. já vem nos It's pressionando. only us Somente nós that try to rise que estamos tentando erguer and e pretend to fingir be something de ser algo that's a facade. que é uma fachada. It's only us Apenas nós that want to have something que quando temos algo in the world no mundo to show. para mostrar. That's why É por isso we que send our children nós ensinamos os filhos, to school levamos para a escola to have certificates para ter certificados that mean nothing que não significa in nada eternity. na eternidade. That's why we send our Por isso que children enviamos nossos filhos so we can tell our para dizer family, para nossa família: oh, my daughter, my meu son filho, minha filha is in school here. estão nessa escola aqui. Oh, Oh, yeah, they're training to be this and estão that. treinando, se preparando para ser isso, aquilo, outro. When 2/3 of the people Quando há um terço that das go to pessoas college, que vão para a escola it does nothing for them. não faz nada para eles, It's only facades é apenas fachada that do things que faz coisas because of man, por causa do homem, because of culture. por causa da cultura, por causa do homem. But those Mas aqueles who do que fazem everything they do tudo que eles fazem because of God por causa de Deus can stand podem and posicionar worship Him e adorar and praise e Him adorar all the time. And be clothed with the garments
with the robes of righteousness. See, the fig leaves are your self-righteousness. As folhas de figueira é a sua justiça própria. Pride finds pride. Orgulho busca por orgulho e acha orgulho. But when Samuel Mas quando Samuel was there, estava lá, pride couldn't find any pride that day to go along. as pessoas orgulhosas querem continuar mantendo-se como estão, And Samuel was exposed all by himself. mas Saul foi exposto. Todo exposto. Father, we thank you Te agradecemos, Pai, that we're not waiting on you. não estamos esperando em você, por você, You're waiting on us. você que está esperando por nós, To humble ourselves para humilhar nós mesmos, under the mighty hand of God, debaixo da mão poderosa, that you might exalt para que você us possa nos exaltar in our heavenly identity, na nossa identidade exalt celestial us de que nós somos, in the image of nos tornando meekness, a imagem that da we preach mansidão, with meekness, que vamos pregar com that humildade, we preach para with que venhamos fire, pregar com fogo, that we para que venhamos testify, testificar, that we do not try to save our life, que não venhamos tentar salvar nossa vida, but we just continue to mas find continuar a our encontrar life in you, nossa vida em Jesus. você, Jesus. It's that easy. Once again? It's that easy. É simples assim. Unless Ou you a keep menos putting on que você continue colocando the facade. uma fachada. Are you going to go another day, Você vai levar mais um dia, another month, another week? vai continuar mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Pardon me, Lord. Oh, desculpa aí, Deus. Or are you going to repent Ou today você vai arrepender hoje and put on e vestir-se de Cristo, humility, de humildade, and be like e ser como David? Davi. Father, forgive me for my sin. Perdoa-me pelos meus pecados, Pai. Come into my heart. Venha no meu coração. Put on the robe of righteousness. Coloca on em me. mim, Pai, o manto de justiça. Get rid of the accuser out of E my life. remova o acusador da minha vida. Get rid of the torment Remova o in my atormentador own mind da minha mente, that's coming from my pride. que vem do meu orgulho, Can't blame it on the devil. que não podemos acusar I can't Satanás blame it on my situation. por causa da nossa situação. And forgive me for blaming you, God. E perdoa-me, Deus, por acusar você. Oh, get these words out of my mouth. Tira essas palavras da minha boca, Deus. I never chose this. Eu nunca escolhi isso. Oh, I never asked for Eu this. nunca pedi por isso. Oh, somebody gets pregnant and they say, oh, Alguém fica grávido e fala: "Oh, I never asked for this eu baby. nunca pedi por esse bebê, But God gave it to mas you. Deus deu a você." So how Então como are you stewarding que você what está He's given you? administrando o que Ele te deu? How is your attitude Qual é a sua atitude in your stewardship? na sua How is your attitude administração? Qual é a sua atitude In what He's given you? naquilo que Ele está te dando? You want more? Você quer mais? Why do you want more? Por que você quer mais? So you can complain more? Para que você possa reclamar mais? Thank you, Father. Obrigado, Pai. Não quero mais viver de falsa aparência, mas ser real. Não quero mais viver de falsa aparência, mas ser real. Mas ser real. Não
Não quero mais viver de falsa aparência, mas ser